Bom, a gente começou, deixa eu ver, onde eu vejo a quantidade de pessoas. Vamos esperar então uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando e aí a gente. Ah, agora dá para ver aqui. Tem ninguém ainda. E a gente vai esperar o pessoal entrar. É, já tem 3, vamos esperar mais um pouquinho. Boa tarde, Pedro, tudo bem? A gente está esperando entrar mais gente, tá? Daqui 5 minutos a gente começa. Oi, Thay, tudo bem? Oi, gente que entrou agora. A gente vai esperar mais um pouquinho só para ver se entra mais gente e a gente já começa, tudo bem? Bom, já deu um tempinho para o pessoal entrar, né? Tem 12 vem assistindo a gente agora, então vamos começar.
Meu nome é Gabriel Polato, eu entrei esse ano em GPT, estou no segundo semestre atualmente, eu sou membro do CAS, entrei esse ano também, e hoje eu vou mediar aqui a mesa. Os nossos egressos são a Deluíse, o Rodrigo e o Bruno. Queria já agradecer por eles aceitarem o convite e conversar com a gente. A live hoje vai falar sobre, eles vão dividir as experiências deles no terceiro setor, né? E para começar, eu vou primeiro pedir para a Deluíse, ela vai se apresentar e ela também vai explicar um pouco sobre o terceiro setor em geral, aí depois vão ser o Bruno e o Rodrigo. Pode começar, Deluíse. Obrigada, Gabriel. Eu vi aqui no chat que as pessoas que gostam de você te chamam de Polato. Parece que você é popular do grupo. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer primeiro que eu me sinto em casa, porque o Rodrigo e o Bruno são companheiros aí de caminhada, colegas. Acho que eu sou bichete do Rodrigo e veterana do Bruno, certo? Então, a gente tem longa data aí juntos. Quero agradecer o convite do Centro Acadêmico Alberto de Souza, então veio um monte de lembrança na cabeça aqui esse momento com vocês. Dizer que dá um nervoso, assim, essa coisa de live, né? Você fica falando na frente de todo mundo, mas bom, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Deloise, eu sou da turma de 2008, então entrei na FUVEST de 2007, me formei em 2011, tive aí um período bem intenso durante a graduação, então fiz tudo o que estava ali permitido, acho que estágio, eleição do centro acadêmico, perdi para a chapa do Rodrigo, acho que a gente não vai falar muito sobre isso nesse momento, então a organização dos eventos que a gente teve, a Semana do Livro, a Semana da Consciência Negra, extensão, e a gente trabalhou juntos, né, Bruno, num projeto de extensão. Foi um período bem gostoso, um período de muito aprendizado. Em 2012, eu entrei na Federal do ABC para o mestrado em Ciências Humanas e Sociais. Então, o Vaz foi meu orientador na graduação, eu já tinha começado no TCC a estudar o tema de poder de compra do Estado, que é quando o Estado utiliza recursos das compras públicas para promover desenvolvimento de alguma forma. E depois disso, no mestrado, eu continuei estudando o mesmo tema, estudei o caso de compras das escolas de São Bernardo, da agricultura familiar. De lá, eu me formei, acho que em 2014, trabalhei um período numa consultoria de políticas públicas, lá no município de Osasco, e então fui para a prefeitura, acho que ainda em 2014, no final de 2014, eu fui para a prefeitura de São Paulo, foi uma volta para a prefeitura, porque eu tinha feito estágio lá algumas vezes, e eu trabalhei em diferentes posições, acho que primeiro no gabinete da Secretaria de Gestão, na Coordenadoria de Gestão e Tecnologia, e então na Coordenadoria de Parcerias com o Terceiro Setor, na época, para colaborar com a implementação do Miroski. Em 2017, eu deixei a prefeitura e fui para o Instituto Natura, foi quando eu comecei a trabalhar no Terceiro Setor, fiquei no Instituto Natura por 1 ano e meio, e desde então eu estou na Fundação Lehman trabalhando num programa que chama Formar, que é um programa de parceria com redes de educação pelo país, acho que continuo sendo colega do Rodrigo com escopos parecidos, né, do trabalho. Então, eu acho que é um pouco isso sobre a minha trajetória. O Gabriel me deu a missão de falar para vocês sobre o terceiro setor. Teve uma época que eu trabalhava com isso, né, então na prefeitura eu trabalhei diretamente com isso. O que é o terceiro setor? O que a gente chama de terceiro setor? O terceiro setor é muita coisa, então é um conjunto grande de organizações da sociedade civil, o que isso quer dizer, né? Não são organizações da administração pública, nem organizações militares, que trabalham sem fins lucrativos. Então, tem uma gama grande de organizações desse tipo. OS, que são as organizações que fazem geralmente a gestão de hospitais, OCIPs, o que a gente costumava chamar antigamente de ONGs, que são as organizações de sociedade civil, organizações filantrópicas, uma série de organizações que a gente pode considerar aí como parte do terceiro setor. E desde 2014, a gente tem essa legislação, que é o Miroski, o Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, que determina tanto
algumas condições da atuação do terceiro setor, mas principalmente a relação do terceiro setor com a administração pública. Então, ele vai falar aí como que vão funcionar as parcerias em que a administração pública vai enviar recursos públicos para essas organizações, que são ou relações de colaboração, quando a administração pública já sabe qual é a política pública que ela quer ter apoiada. Por exemplo, as creches na cidade de São Paulo, elas são, muitas delas são próprias e muitas delas são de organizações de sociedade civil que recebem recursos da administração pública para serem operadas. A gente também tem as relações de fomento, que é quando a administração pública fomenta ações da própria sociedade civil. Na Prefeitura de São Paulo, a gente tinha o exemplo das ações de esporte, as ações de cultura, onde o projeto é pensado pela sociedade civil. E a gente tem outras parcerias que são os acordos de cooperação, que é quando não envolve repasse de recurso. Acho que organizações que têm recursos próprios, que fazem parcerias técnicas ou parcerias de formação ou de outros tipos com a administração pública. Então, acho que isso é o principal sobre o que é o terceiro setor e quais são as regras aí, o grande macro da relação entre a administração pública e o terceiro setor. Pensando um pouco na carreira, né, de gestora de políticas públicas, quando eu entrei na faculdade, eu não me imaginava trabalhando no terceiro setor. Eu me imaginava ministra, né, naquela época a Casa Civil era ainda uma coisa que se almejava, então todo mundo queria trabalhar no Estado, era um período forte para essa projeção, e ter trabalhado no Estado fez muita diferença, entender políticas públicas, trabalhar com a responsabilidade, fez muita diferença para o trabalho que eu faço hoje, mas ir para o terceiro setor me trouxe outras possibilidades profissionais. Então, o tomador de decisão, no fim das contas, em políticas setoriais, que é o caso da educação que eu trabalho nesse momento, nas organizações que eu trabalhei até agora, o Estado continua sendo o detentor da responsabilidade da decisão, dos processos que a gente colabora, mas tem uma série de facilidades que a gente não teria na administração pública, de agilidade de aquisições ou de pesquisa, que são interessantes, e acho que também é interessante, em termos de carreira profissional, um certo diferencial que a gente acaba tendo de desenvolvimento de pessoas. Na administração pública, isso ainda é algo que está sendo constituído, e a depender da organização que você trabalha, isso já está um pouco mais consolidado e colabora com a sua carreira. Bom, Gabriel, acho que eram esses os principais pontos que eu fiquei de colaborar com vocês. Também quero dar tempo para os colegas poderem contar um pouquinho da trajetória deles e para os demais que estão aqui com a gente tirarem dúvidas, e vou continuar com vocês. Excelente. Muito obrigado, Deluísa, por essa explicação do terceiro setor. Bruno, você pode falar agora? Claro. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Tainá, também pelo convite, ao Centro Acadêmico, por essa oportunidade de dialogar aqui com vocês, de rever colegas. É ótimo estar aqui com vocês. Confesso que eu estou um pouquinho ansioso aqui de falar para uma live, eu nunca tive a oportunidade de participar de uma, então, se eu for atropelando alguma coisa, vocês fiquem à vontade para interromper, mandar nos comentários, que eu estou de olho aqui, se vocês não compreenderem qualquer coisa. Sou da turma de 2009, entrei aí, como a Delô falou, sou bicho da Delô, enfim, baita privilégio esse, aprendi muito com a Delô, trabalhando com ela, enfim, muito bom estar aqui com vocês. Bom, então, como eu falei, né, entrei na turma de 2009, que foi a 5ª turma de GPP, e também tive várias oportunidades que a USP me abriu e os colegas também me abriram. Pude participar de programas de extensão, como o Projeto Rondon, que foi bem interessante, também participar do NASCE, no qual tive a oportunidade de trabalhar com a Delô, tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa também, então, fazer iniciação científica. A Cecília foi minha orientadora de iniciação científica, TCC e mestrado. Enfim, a USP me abriu muitas portas, sou muito grato a tudo que eu vivi. Também participei do Centro Acadêmico, foi uma experiência super legal, participar de uma chapa, enfim, depois organizar a semana de GPT, foi bem legal, aprendi muito fazendo isso. Vou trazer um pouquinho das minhas experiências para vocês. Eu trabalhei já no terceiro setor, trabalho agora no terceiro setor atualmente, trabalhei também dentro do governo, assim como a Delô. Então, basicamente, como falei para vocês, entrei em 2009, me formei em 2013.
e ali no início eu fiquei muito em dúvida qual carreira que eu ia seguir, então acho que o GPP abre 1000 possibilidades, né, acho que muito do desejo que se tinha ali naquela época era trabalhar dentro do governo, né, no momento que o Estado estava mais fortalecido. E sempre era uma dúvida, assim, o que eu ia fazer quando acabasse a graduação, e eu acabei me engajando bastante com a área de pesquisa, né, então fiz iniciação científica, e quando acabei a graduação fiquei um pouco em dúvida se eu seguia para um mestrado ou se eu ia para uma experiência mais prática. Eu acabei decidindo ir para uma experiência mais prática, então foi minha primeira experiência no terceiro setor. Eu fui trabalhar na UCIP Mais Diferenças, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência em cultura e educação, um projeto de cultura e educação, e eu fui trabalhar num projeto para acessibilizar, como analista júnior de projetos, para acessibilizar 10 bibliotecas públicas no Brasil. Então, foi minha primeira experiência no terceiro setor, do qual aprendi muito. Foi pré-Miroski, então acho que eu posso trazer um pouquinho para vocês desse olhar pré-marco regulatório, que a Delu já super introduziu muito bem, mas eu tive essa experiência pré-Miroski. Depois eu fui para o mestrado, fui estudar implementação de políticas públicas no município, estudei bastante o programa Mais Educação MEC, que foi um programa de educação integral do governo federal, que foi implementado no município de São Paulo. E depois eu tive a oportunidade de ingressar na prefeitura de São Paulo, assim como a Delu também, e trabalhei 2 anos e meio, e trabalhei numa área de inovação, que foi uma área recém-criada em 2017, e trabalhei no 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo da cidade de São Paulo, e ali eu era líder de projetos de inovação. Depois disso, eu fiquei 1 ano na Fundação Casa, a convite do Maurício Correia, que também é egresso do GPP, e aí eu aprendi bastante, né, sobre governo, mas também aprendi um pouquinho sobre o terceiro setor, que foram experiências em que eu tive a oportunidade de olhar como que era você do lado do governo, contratando organizações da sociedade civil, e agora, mais recentemente, faz um mês, eu estou na Associação Impact Hub, estou na implementação de um projeto de inovação do governo do estado, chamado IdeaGov, que tem como objetivo usar o poder de compra do governo para induzir inovação pelo lado da demanda, né? Então, usar o poder de compra do governo para resolver seus desafios, trazendo soluções inovadoras para resolver desafios do governo do estado de São Paulo, buscando melhorar os serviços para o cidadão. Então, eu já tive dos 2 lados do balcão, né? Tanto do lado do balcão de ser contratado pelo governo, quanto do lado do balcão de contratar. E o que eu vou trazer para vocês, tentar organizar aqui minha fala em 3 pontos. O que eu vou trazer é muito baseado nas minhas experiências, não sou um especialista em terceiro setor, então é importante relativizar bem, é muito com a minha experiência do que eu pude observar nessas minhas experiências, tanto no governo quanto no terceiro setor, tá? Então, basicamente, quando eu entrei, né, na UCIP Mais Diferenças para executar um convênio, né, então pré-marco regulatório, a relação entre governo e terceiro setor era organizada por convênio. O convênio por si é uma figura jurídica, né, um instrumento jurídico criado para você organizar relações entre órgãos públicos, e não entre órgãos públicos e terceiro setor. E aí esse instrumento ele foi adaptado para você conseguir contratualizar ali executar projetos com o terceiro setor. E ali a gente tinha muita dificuldade, né? Então, por exemplo, uma grande dificuldade que você tinha era para você contratar a equipe do projeto. Então, a organização do terceiro setor fazia a proposta de um projeto, ela era aprovada no edital público, mas quando ela ia executar esse projeto, ela precisava recontratar toda a equipe dela. Então, esse era um baita desafio em que você tinha que basicamente seguir ritos públicos, né, ritos da administração pública, para você poder executar projetos no terceiro setor. E aí o marco regulatório veio depois, transformando isso muito positivamente na minha leitura, de modo que a organização da sociedade civil fosse mais cobrada pelos seus resultados e menos de você seguir um rito público, né, um rito do governo. E lógico, é muito importante você ter auditoria, ter prestação de contas, você ter fiscalização sobre a execução do recurso público, ainda que ele esteja no terceiro setor, mas eu entendo que você não pode tanto travar o processo, senão você não consegue executar. Então, eu lembro que quando a gente queria contratar algum fornecedor, a gente tinha que abrir um chamamento, fosse essa contratação ali de R$100, fosse de R$1 milhão, a gente tinha que abrir um chamamento público, deixar isso no site, e às vezes era uma coisa super simples. Então, era algo que tornava difícil a execução dessas organizações da sociedade civil. Então, é um desafio que eu enfrentei ali, que eu entendo que hoje ele está muito mais sanado, basta você ter um regulamento de compras da organização, você consegue fazer as compras de forma muito mais flexível do que era em 2014. Então, acho que basicamente esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. E você tinha
e acho que uma das grandes vantagens, né, do governo, quando ele contrata uma organização do terceiro setor, é você, como a Delu já falou, é você ter essas pessoas, né, você poder desenvolver as pessoas, né, que é algo que o governo olha tanto, e eu vejo também você conseguir agregar conhecimentos específicos que o governo não vai ter. Então, nesse caso, em 2014, era uma organização que conhecia muito de acessibilidade, conhecia muito de inclusão de pessoas com deficiência, e o governo não conhecia, né, a Fundação Biblioteca Nacional não tinha esse conhecimento, então ela agregava ali capacidades, trazer capacidades e capilaridade dessa organização para poder suprir as necessidades deles, né? Ali não era nem um termo de colaboração, nem um termo de fomento, era um convênio, né? Um instrumento que era naquela época. E aí depois, quando eu vou para o governo, né? Aí mais especificamente na minha experiência acho que também na prefeitura, mas também na Fundação Casa, eu estava lá do balcão que você está contratando, né? Organizações da sociedade civil. Então, hoje, na Fundação Casa, salvo engano, cerca de 20 centros de atendimento socioeducativo são geridos por organização do terceiro setor. Então, você tem ali um quadro de funcionários que é da Fundação Casa, eles trabalham junto com organizações da sociedade civil. E aí tem muito perfil das organizações, são entidades religiosas, enfim, do interior de São Paulo, que fazem a gestão desses centros de atendimento. Então, entrando tudo com a parte de saúde, com a parte pedagógica, com a parte de assistência social, enfim, e aí era bastante interessante, porque a Fundação Casa é um monstro com 10 mil funcionários, né, monstro nesse sentido de ter muitos funcionários, um gigante com mais de 10 mil pessoas, e você tinha ali organizações da sociedade civil que vinham oxigenando. Então, o fato de você ter burocratas trabalhando no dia a dia junto com pessoas da sociedade civil que estão oxigenadas, que conhecem a rede local, que tem essa capilaridade, trazia muitos ganhos. Então, a gente tinha muito aprendizado enquanto organização ao trabalhar com essas instituições da sociedade civil. Mas, lógico, isso também demanda do gestor público um esforço de você fiscalizar bem, né? Não significa que porque você não está terceirizando a sua atividade, você justamente está fazendo uma parceria para você entregar algo que tem valor comum, né, para essas organizações. Então, e aí tem um baita desafio do gestor público, que é você conseguir fiscalizar bem, mas você também ser flexível no sentido de você conseguir que essa organização trabalhe, que essa organização consiga entregar valor para o adolescente que cumpre medida socioeducativa, sem você engessar demais o processo. Então, isso foi algo que eu pude acompanhar também. Eu não estava nessa área, então, super relativizando a minha fala a partir do que eu pude observar, do que eu podia aprender nesse tempo no governo. Outra experiência que eu tive também no governo contratando o terceiro setor foi na Prefeitura de São Paulo, que nós fizemos uma parceria com a FGV para conseguir fazer análise de Big Data, né, de grandes massas de dados, para tentar resolver problemas públicos. E foi muito vantajoso, porque foi um instrumento sem repasse, né? Então, era um projeto do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que a FGV era responsável por executar esse projeto. E aí, a partir disso, a gente era uma das 5 cidades parceiras, e a gente trabalhava ali com a FGV, trazendo problemas públicos para que eles pudessem fazer análise de grandes massas de dados. Então, tá desse lado do balcão também de contratar o terceiro setor sem ter repasse de recurso foi bem interessante, foi uma parceria positiva, que eu acho bem legal, assim, para as pessoas que, enfim, estão em GPP também, acho que é legal pensar esse lado, né, tipo, pensar o lado de você estar do lado do balcão contratando o terceiro setor, e do lado do balcão em que você é o terceiro setor, e aí diferentes competências são necessárias para você conseguir entregar, né? Acho que quando você está do lado do balcão do servidor público, você tem que pensar um pouco na execução, pensar um pouco mais pragmaticamente no que vai ser entregue, ter esse viés um pouco mais dos procedimentos, se eles estão sendo bem atendidos, porque você é cobrado por isso também, mas quando você está do lado da execução, né, enquanto terceiro setor, você tem benefícios, mas também tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, você tem que ter todo esse, que cumprir os ritos públicos também, sendo eles mais ou menos flexíveis. Então, um pouco isso que eu queria trazer. Agora, na Associação Impact Hub, eu trabalho muito junto, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Eu sou coordenador de Inovação e Administração Pública do Impact Hub, trabalhando nesse projeto. E o nosso grande objetivo é viabilizar a contratação de soluções pelo governo, soluções que são inovadoras. Então, são soluções que muitas vezes a gente está falando de risco tecnológico. São soluções que você não consegue contratar de forma tradicional, né, fazendo o processo licitatório tradicional. Então, o nosso papel é colaborar com o governo para identificar as melhores rotas jurídicas
para que a gente consiga viabilizar isso, né? E aí, juntando ali as capacidades de governo, que conhece o processo público muito bem, e a gente trazendo especialistas externos, pessoas que vão oxigenar esse processo, maior capilaridade para o processo, a gente consegue criar boas parcerias e trabalhar nesses desafios. Então, de forma geral, o que eu queria trazer é isso. Eu acho que tem muito potencial para o profissional de GPP que quer trabalhar dentro do terceiro setor, seja nessas competências que eu estou falando mais de burocracia, que é você conseguir entender um processo público, seja do lado do terceiro setor, seja do lado do governo, instruir ele bem, então mais como uma área meio, né, um profissional que vai estar trabalhando numa área meio e executando bons processos, né, públicos, quanto pessoas que vão estar numa área mais técnica, que é meu papel hoje, né, numa área mais técnica que está entregando o produto do projeto, né, numa área que eu não estou necessariamente eu não estou ali no dia a dia da organização, da execução da parceria no sentido burocrático, mas eu já estive. Hoje eu estou numa execução mais técnica, então acho que tem tanto esse lado técnico quanto esse lado burocrático, são competências necessárias que eu entendo que o profissional de GPP ele pode agregar bastante. Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês de forma inicial. Não sei se eu falei demais, se fiquem super à vontade para perguntar, estou à disposição. Excelente, Bruno. Obrigado pela sua fala. Agora, vamos para o Rodrigo. Valeu, Gabriel. Valeu, Delô. Valeu, Bruno. Queria começar dizendo que eu quase caí da cadeira aqui no meio da live. Como sempre, eu faria das minhas lá. Eu já tive 2 quedas ali no Titanic, na biblioteca, né? Uma vez eu me lembro que era um dia que estava meio chuvoso, eu saí correndo, caí lá, foi um horror, enfim. Mas, então, gente, meu nome é Rodrigo, também sou egresso de GPP, eu entrei na turma de 2006, era a 2ª turma, me formei em 2010, 2011, eu não me lembro direito agora. Como a Adelo falou, né, a gente se encontrou bastante durante a graduação. Eu me lembro que a Delô se candidatou para o centro acadêmico, né, para o chamava de Betinho, né, ser a Betinho que em 2000, acho que logo no primeiro ano dela, né, Delô. E eu confesso que eu tinha um incômodo muito grande com a outra chapa. Eu falava, como é que a Deloísa, pessoa tão boa assim, foi para outra chapa? Conversamos com ela, tal. Enfim, aí a gente acabou vencendo a eleição, mas a Deloísa trabalhou com a gente logo em seguida né, como ela tanto na Feira do Livro, tal. E não à toa, né, que demonstra o interesse público, né, e o espírito público que a Deloísa tem, e não à toa, né, a Delo está onde está e está aí brilhando. Até vi que a Cleusa elogiou a Delo aqui, tem um elogio da Cleusa. A Cleusa foi secretária de Educação do meu município de Santo André. Tem um elogio da Cleusa para poucos, então, Delo, aproveite. Mas, enfim, o que eu queria dizer um pouco sobre minha experiência profissional, eu saí da faculdade, fui direto trabalhar na prefeitura de Guarulhos. Durante a faculdade fiz muito, eu me dediquei muito na faculdade para militância, para vivência estudantil no sentido mais da militância mesmo, né? Fiz iniciação científica, fiz projeto de extensão, mas era um projeto de extensão que tinha muita relação com o movimento social. Para mim aquilo era muito importante, né? A gente criou ali o LABEX, à época, o laboratório de extensão, tinha todo um intuito de ter realmente vivência, né? Nesse sentido, quando eu saio da universidade, eu vou para a prefeitura de Guarulhos, trabalho na rede brasileira do orçamento participativo lá durante um ano. Depois eu venho trabalhar na prefeitura de Santo André, e na prefeitura de Santo André eu fui coordenador de política de juventude. Eu fui de 2013 a 2015, 2016, eu fui coordenador de política de juventude. Também tentei contratar a Delo lá, não tive sucesso, não consegui competir com o mercado para contratar a Deloísa, infelizmente. Mas e aí, de 2016 a 2017, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, lá no gabinete da Secretaria, né, assessorando a gestão como um todo da Secretaria, né? Então, tinha um papel um pouco de olhar para quais eram os gargalos de gestão, as decisões, as coisas que tinham que encaminhar, né? E, nesse sentido, estava ali assessorando diretamente, né, a secretaria, o gabinete do secretário. E da secretária, que era a Nádia Campeão, durante boa parte que eu fui assessor. Quando o governo Haddad perde a eleição,
as pessoas com que eu tinha relação nos governos, elas acabaram saindo, né, dos governos, e eu fiquei muito me perguntando o que eu ia fazer da vida. Nesse sentido, o terceiro setor se abriu como uma oportunidade. Eu fui me qualificar para ver qual que era, quais eram as possibilidades no terceiro setor, era um campo que eu não conhecia, né? E quais eram as possibilidades, o que eu deveria fazer para entrar. E aí eu fui ver que GPP te dá uma base muito boa para entrar no terceiro setor, para entrar no que a gente chama de mundo fundacional ou fundações empresariais, mas obviamente eu precisava me qualificar mais, né? Eu precisava ter um pouquinho mais de um olhar de alguns pontos técnicos que era importante para entrar. E fui em busca disso, e aí, obviamente, acabei dando sorte também, né? E, obviamente, minha trajetória me fez entrar no Instituto Unibanco em 2017 como analista de estratégia dentro de uma coordenação de planejamento. E aí estou lá 3 anos até agora. Ano passado eu virei coordenador de planejamento e estou até então, né, no terceiro setor e no mundo fundacional, né? A gente vive um momento bastante desafiador para o campo de públicas, né? Porque a área universitária, de maneira geral, ela está bastante desfinanciada. Bolsas, a área acadêmica, ela está muito desfinanciada. Os governos, a gente tem aí, né, novas configurações, novos grupos políticos entrando. Não estou entrando aqui no mérito se é bom, se é ruim, né, mas isso obviamente muda as relações, muda a forma de ver, né, mudam os ocupantes dos cargos, e a valorização da técnica, para mim, está sendo muito questionada. Eu quero dizer assim, a valorização da ciência política, da política pública, do uso de evidências, tudo que a gente aprende na universidade, para mim, está muito em xeque hoje quando a gente olha para vários governos que estão aí. Obviamente, isso reduz um pouco o nosso espaço. E o terceiro setor, de forma geral, que não é gente financiada pelas fundações empresariais, também estão com dificuldade de financiamento. Então, é um momento desafiador, né, para o campo de públicas. Eu acho que a gente tem que ser transparente nesse sentido. Bom, o que eu queria dizer quando eu olho para o que eu estou vivendo no Instituto Unibanco, eu vejo também um pouco ali a Delô, né? O Bruno também conhece um pouco menos do Impact Hub, mas eu acho assim, tem uma diferença que, por mais que a gente esteja numa fundação empresarial, eu queria fazer uma distinção com responsabilidade social. A gente não está buscando marketing para uma empresa privada, mas ele busca impacto, né? Impacto social mesmo. Né? Então, nesse sentido, obviamente, tem que ter seu financiamento, etc. Tem vários tipos de financiamento para as fundações empresariais. No caso do Instituto, tem um fundo endowment, então ele não capta dinheiro do poder público e também não transfere. Então, nesse sentido, a gente estabelece relações de parceria técnicas que a gente consegue em busca de impacto, né? E eu acho que o terceiro setor ele é muito importante hoje na perspectiva da governança em rede. Quando a gente olha ali toda a perspectiva teórica, né, que o avanço do New Public Management para quando você busca resultado, mas também busca envolver atores, olhar os interesses dos atores, né, trabalhar com a perspectiva mais participativa, tudo isso, né, no que mais tem de atualizado aí na governança em rede, para mim muito importante. E eu vou te dizer, eu tinha um preconceito bastante grande quando eu estava na faculdade. Bastante grande mesmo, com boa parte do terceiro setor, boa parte das fundações empresariais, e, obviamente, queimei minha língua, como já fiz muito na minha vida, mas acho que tem um exercício de entender que, de fato, há espaço para contribuição na esfera pública de diversos atores. O que a gente tem que entender, obviamente, os atores têm seus interesses, né? E é legítimo isso, mas que a gente consiga produzir bens comuns. A gente precisa, e eu acho que eu venho buscando isso nos últimos anos, mostrar que é possível produzir bem público por meio de relações entre terceiro setor, sociedade civil e poder público. Eu acho que isso para mim, o que tem de mais novo. Eu acho que é importante que a gente consiga demonstrar a importância disso sem estar olhando para os preconceitos que se olha quando se pensa muita gente sobre o terceiro setor ou sobre
outros tipos de parceria público, né, privadas. Eu já enchi a boca para falar neoliberal, já enchi a boca para falar um monte de coisa, mas hoje eu vou dizer que quando se pretende produzir bem público, com as premissas do que tem que ser um serviço público, de qualidade, para todos e todas, gratuito, etc., etc., eu vejo muita possibilidade da gente caminhar nesse sentido. Falar um pouquinho sobre o Instituto, foi fundado em 82, trabalha com ensino médio e gestão, pretende fortalecer a gestão de redes parceiras do ensino médio público, né, nos estados, por meio de um programa chamado Jovem de Futuro. Também incidimos para a melhoria do que a gente considera sobre aspectos de gestão no setor, no campo nacional, né? E a gente acha que a melhoria da gestão, ela não tem que ser uma gestão do ponto de vista de eficiência. Quando eu falo de eficiência, ela não tem que... Quando a gente pensa a gestão, o termo ficou muito banalizado quando a gente olha para corte de gastos, eficiência, diminuição de recursos. E é óbvio que ninguém tem que ser contra a eficiência. Eu falo disso, mas, gente, todo mundo tem que ser a favor, obviamente, de eficiência no gasto público, etc., etc. Quando você economiza gasto público, você tem mais dinheiro para investimento e para promoção do bem público. Mas a gente acha que a gestão tem que ser para avanço contínuo, ou seja, ela tem que olhar para a efetividade, ela tem que olhar para a eficácia, e ela tem que ser sustentável, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ampliar as capacidades estatais do poder público de forma geral, né? Isso para a gente é muito importante. Olhando aqui, e aí a gente faz isso no Instituto, a gente implementa, a gente desenha as nossas soluções, a gente fomenta desenho de soluções, a gente implementa uma solução em larga escala, em contextos heterogêneos, a gente está em 6 estados, e a gente também trabalha como advocacy. A gente, como a gente falou, avalia e faz advocacy sobre aquilo que a gente acredita, nossos resultados e nosso impacto. Mas para a gente, esse tripé de avaliação, né, pesquisa, desenho e implementação, ele é muito importante, né? E o fomento também, que eu vou trazendo conhecimento de outros atores da sociedade. Bom, hoje a gente está com quase 900 mil alunos que a gente atende com o Jovem de Futuro, quase 2.300 escolas, é realmente um programa em larga escala. O que eu faço lá no Instituto Unibanco? Eu trabalho com planejamento e gestão, cuido da estratégia institucional, né, do planejamento estratégico, do BSC, como é que a gente consegue olhar para onde a gente quer chegar e desdobrar isso em programas, em projetos e em processos, tentar olhar para a coerência institucional nesses 3 níveis. A gente sabe que muitas vezes eu tenho um planejamento estratégico e eu simplesmente, ele está muito bonitinho lá na gaveta, muito bonitinho lá nas cartelas e eu esqueço, né? Aí, obviamente, ele vira o que eu chamo de BSC de parede, não serve para muita coisa, né? E a gente pretende ampliar cada vez mais com isso a maturidade em gestão da instituição. Então, a gente precisa que a gestão da instituição tenha cada vez mais maturidade para que a gente consiga, obviamente, entregar melhores resultados e tudo mais. O que eu quero falar um pouquinho sobre isso? O Bruno falou sobre área técnica, área fim, etc. Queria dizer para vocês olharem sobre isso também, né? Eu sei que os temas finalísticos nos dão muita paixão, né? Mas eu queria te dizer que, para mim, a gente tem que tratar as áreas de gestão com tanta paixão e com tanta tecnicidade como as áreas finalísticas, né? O Ricardo, que é o superintendente do Instituto Unibanco, ele fala assim: por que a gestão profissional do Ministério da Economia tem que ser mais intensa, mais profissional do que a gestão do Ministério do Desenvolvimento Social? Do Desenvolvimento Agrário, que agora nem existe mais, né? O Ministério da Cultura, o Ministério da Educação. Por quê? Por que a gente continua tendo, quando eu falo a gente, né, um senso comum, um entendimento de que a economia tem que ser técnico, tem que ser bem profissionalizado, tem que ter uma gestão muito intensa, e a gestão social não? A gente não pode abrir mão disso. A gestão, obviamente, de novo, a gestão olhando na perspectiva de como é que eu arranjo um conjunto de processos, de procedimentos para tomar decisões que levem a maior eficácia, efetividade e eficiência, não é só corte de recursos. Então, isso para mim é muito importante, eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. Olhem para as áreas técnicas também, tá? Eu acho que é um campo que o GBP tem bastante entrada. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Uma a gente se despide de alguns preconceitos que a gente tem quando a gente olha terceiro setor, parceria público-privada. Podia ficar aqui avançando na discussão de como que eu acho importante essas parcerias para
a gestão social. A Delô falou sobre as creches em São Paulo. A gente não conseguiria ter o acesso de creches que a gente tem hoje se não fosse a rede conveniada. Óbvio, temos que olhar para a qualidade, temos que... As pessoas erram quando elas acham que é simplesmente fazer um processo de parceria e que o poder público não teria que ter capacidade para fazer o acompanhamento das parcerias, né? Você tem que ter capacidade estatais para fazer parceria público-privada. Você precisa ter capacidade estatal, né? Aí eu vou deixar para a Delô e para o Bruno, que são especialistas nisso, falarem, mas quando você não utiliza isso, você cai no erro, né? Que é importante. Por fim, acho que tem um processo de... Eu acho que o campo de públicas, de maneira geral, ele precisa enfrentar esse momento desafiador que a gente vem enfrentando. Quando a gente olha para os nossos desafios profissionais, quando a gente olha para o cenário universitário, profissional e o cenário do terceiro setor, e acho que a gente precisa entender que a gente tem que ter mais voz coletivamente para conseguir retomar algumas perspectivas que a gente tinha, né? Acho que isso é muito importante. Quando a gente olha para o campo universitário, a gente está muito defasado ainda, em comparação com outros campos. Quando a gente olha para os governos, já acabei de falar, o uso de evidências, a gestão profissional está perdendo espaço em vários governos. E quando a gente olha para o terceiro setor, a gente vê boa parte do terceiro setor desfinanciado, né? Então, eu não sei, obviamente, a solução. Se eu soubesse, eu já teria tentado fazer alguma coisa, mas queria chamar vocês para estar junto com a gente nessa caminhada, junto com a Delô, junto com o Bruno, né, para que a gente consiga fazer do terceiro setor um campo importante para que vocês de GPP estejam com a gente, e um campo importante de produção de bem público, né, para todos e todas. Acho que é isso, falei demais. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. João tá falando que meu microfone tá ligado, eu tinha desligado, e que tá dando eco. Tá dando com outras pessoas também, gente? Por favor, vocês coloquem aí. Rodrigo, quando você falou lá da EASH, eu até fiquei meio triste, porque eu ainda nem tive tempo para vai tomar seus tombos lá na EASH, fica tranquilo, que lá a bicicleta tem um vão enorme para você tomar tombo, aí você vai tomar sol ali no que a gente chamava de queijo, não sei se existe o queijo ainda lá. Sim. Aí tem lá a grama radioativa, que eu não sei se tiraram de lá, porque tinha umas coisas ali meio estranhas, né? Mas vai ter tempo vocês aproveitarem. Sim, eu andei lá já, tá vendo essa grama aí. Então, gente, agora a gente vai então para a rodada de perguntas. Eu já vi aqui que tem algumas. O João tava zoando só, enfim. A live vai até 1h07, então tem muito tempo para pergunta. E eu vou colocar aqui já, eu acho que eu consigo mostrar para vocês, eu vou pegar já a pergunta do Ângelo. Vocês conseguem ver, gente? Bom, aí, quem quiser começar já, fica à vontade. Bom, vou tentar responder sua pergunta, ainda que talvez não seja completamente. Mas uma dica que eu tenho é que, se você quer trabalhar com projetos, eu acho que seria legal você explorar abordagens diferentes de projeto. Eu lembro que na minha graduação eu tive muito contato com as abordagens mais tradicionais de projeto, mais cascatão, no sentido, enfim, esqueci até o nome do método que a gente usava, na graduação, o método que eu aprendi. Mas hoje em dia existem abordagens tradicionais, abordagens de projeto mais ágeis, e cada uma dessas abordagens tem a sua importância e pode ser usada no contexto diferente. Então, o que eu sugiro, assim, para você, se você quer trabalhar com projetos, Ângelo, se você quer trabalhar com projetos de forma geral, é que você explore um pouquinho esses tipos de projeto, né? Então, abordagens mais tradicionais, abordagens mais ágeis, até um pouco de design thinking, acho que pode ser uma coisa legal para você ter no seu radar. E essas abordagens, elas, dependendo do contexto do projeto que você está, então, se é um projeto em que você tem um escopo muito aberto, em que você conhece ainda pouco sobre com quem você está interagindo, as abordagens ágeis podem ser mais úteis.
Se você já tem um produto mais definido e você quer, enfim, dar escala para essa operação, enfim, você tem uma operação mais bem definida, abordagens mais cascata, mais tradicionais podem ser úteis nesses contextos. Então, uma dica que eu diria, assim, para você é explorar um pouquinho, assim, em âmbito de conhecimento sobre esses projetos, porque eu acho que isso pode ser um diferencial na hora de buscar oportunidades dentro do terceiro setor. E, de forma geral, para buscar oportunidades, eu acho que tem o GIF, né, que é uma organização do terceiro setor que congrega várias outras organizações, e ali eles divulgam várias oportunidades de vagas no terceiro setor. Então, acho que, não sei se eu respondo totalmente sua pergunta, mas me responder dessa forma. Bruno, posso complementar? Rodrigo. Deixa eu ler. Não, vai falar você, Dani, que eu falei antes de você. Fala aí. Eu não vou entrar nisso, vamos ver quem vai agora, então eu vou aceitar, vou lá. Eu gostei muito das dicas do Bruno, acho que são mega importantes, e acho que tanto quanto pensar em como se preparar, em quais são os conteúdos que você vai estudar, ou dar mais ênfase, acho que a graduação já vai te dar bastante base, acho importante ter ações complementares além do estudo, então fazer uma iniciação científica, uma ação de extensão, é sempre importante para te dar outras bagagens, outros elementos, mas pensando em como encontrar essas vagas, o Bruno deu aí a dica da GIF, acho que um primeiro passo é delinear um pouco mais que tipo de organização você quer trabalhar. Então, tem algumas organizações internacionais, tem algumas organizações de escopo setorial, então, o Rodrigo e eu, a gente trabalha com educação, tem outras organizações que trabalham com inovação, acho que isso vai te ajudar um pouco a delinear o escopo, porque você pode, além de olhar vagas gerais, entrar nos sites das organizações, elas geralmente fazem processos seletivos públicos, eu sei que a Fundação faz, e a partir daí, ir se aplicando às vagas, acho que esse momento não vai diferir tanto, porque a gente falaria para outros setores, mas é muito importante você se arriscar e se colocar várias possibilidades, e tem uma prática que é mesmo de entrar em contato com pessoas que trabalham nessas organizações, né? Fazer um convite para um café, entender mais o setor, entender um pouco mais de como a organização funciona. Acho que são dicas legais. E não vou dizer mais, que eu também não quero roubar as dicas do Rodrigo. Não, eu acho que eu ia complementar o Bruno no sentido de alguns caminhos mais técnicos. Eu acho que tem algumas certificações que são importantes e que podem ajudar. Então, aí, Ângelo, tem todo um pessoal do PM for NGOs, o FOR com 4, né? Que é o PMI da gestão social, né? O pessoal que trabalha mais fortemente com gestão de projetos sociais aí, e que tem uma certificação, uma metodologia, não é uma metodologia, mas uma caixa de possibilidades que eles chamam de PRO, é o antigo PMD Pro, se alguém já ouviu, e que eu acho que vale muito a pena buscar informação sobre essa metodologia, sobre esse conjunto de ferramentas e como usar. Tá? E tem certificação muito barata, então acho que vale a pena vocês buscarem isso. Obviamente que também está muito perto de tudo que significa planejamento e gestão de projetos ou estratégico. Então, metodologias como BSC, OKR, o próprio planejamento estratégico situacional, ele vai te dar uma base muito grande disso e cair um pouquinho mais no conceito de avaliação. Então, marco lógico, teoria da mudança está muito viva hoje. Então, acho que são ferramentas, instrumentos são importantes vocês terem quando vocês trabalharem com gestão de projetos. Obviamente que tudo isso tem que se perpassar por uma questão muito atitudinal de senso de urgência, de entender, de se questionar, capacidade analítica, entender quais são os riscos. Então, tem toda uma questão aí de competências atitudinais também são importantes serem desenvolvidas. Eu queria, se eu for entrar na questão de agilidade com o Bruno aqui, eu vou ficar até amanhã, mas acho que é um tema muito, muito interessante. Obviamente, tem que tomar cuidado para não beber de um certo buzz que está rolando aí no mundo privado, na TI, sobre agilidade, etc., quando a gente pensa em agilidade para gestão social e para programa, é muito diferente, assim. A gente tem relação de presenciação, não, já vou entrar Mas, assim, acho que é importante a gente buscar, acho que o Bruno, tem toda uma galera de inovação em gestão social é importante de beber, só tomar cuidado para não beber aí de um modismo que está rolando também na gestão privada sobre isso.
Mais alguma coisa, gente? Vocês querem já encerrar essa pergunta? Eu tô analisando umas outras ali que eu tô afim, Gabriel, Uhum. então, se você quiser. Eu vou passar para o da Catarina agora, então. Aqui, ó. Rodrigo, você pode começar dessa vez, tá? Vai que é sua, Delô. Ai, que coisa. Bom, então vamos lá. E isso é um risco, porque existe o risco de eu passar o resto do dia falando disso. Então, eu acho que eu me encontrei, assim, com políticas educacionais, trabalhar com educação. Eu sou aluna de escola pública, fui aluna de escola pública a vida inteira, então os meus colegas, eles teve uma época que eles pediam para eu não falar tanto de trabalho, né, e não passar, minha família também, eles já me advertiram, que eu fiquei um pouco monotemática, então eu acho que o risco é esse, de trabalhar com políticas educacionais, é algo que é bem apaixonante. Quando eu trabalhava no Instituto Natura, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz, para então responder sua pergunta, tá, Catarina, eu vou pedir essa licença. Quando eu trabalhava no Instituto Natura, eu trabalhava com ensino médio, então a proposta era apoiar as redes de educação a implementarem escolas de tempo integral, então educação integral e tempo integral, era o que eu trabalhava na época. Então foi uma oportunidade incrível de conhecer, porque pelo projeto você precisa entender mais da prática, né, então conhecer as escolas, entender um pouco de dia a dia de gestão escolar, entender um pouco dos desafios dos professores, dos desafios dos alunos, entender os desafios da Secretaria de Educação. Então, o Rodrigo trabalhou com Secretaria de Educação diretamente, né? Educação é um mundo, é muito complexo, existe diferentes desafios específicos da educação infantil, desafios específicos do ensino fundamental, e acho que principalmente no Fundamental 2, desafios do ensino médio. Quando você está falando de educação, você está falando de uma política social, que ela é multifacetada, então a política de educação, ela pode contribuir com várias outras políticas públicas, e ela pode fazer uma diferença enorme na vida das cidadãs e dos cidadãos, né, um bom processo educacional pode, de fato, transformar vidas. Então, acho que a primeira coisa que eu diria para responder sua pergunta é que as possibilidades, elas são muitas. E aí, pensando nas organizações que a gente trabalha, existe um conjunto grande de organizações que trabalha com financiamento próprio dentro do terceiro setor. Então, eu trabalho no Formar, que é da Fundação Lehman, o Rodrigo trabalha no Instituto Unibanco, eu já mencionei o Instituto Natura, que eu trabalhei anteriormente. Tem muitos institutos e fundações que atuam diretamente com o trabalho na educação, então, o Todos pela Educação, que é uma organização que faz uma ação mais de advocacy, de análise de dados, então, às vezes, você tem um perfil mais acadêmico, um perfil de estudos, tem bastante campo para isso dentro do terceiro setor educacional, especificamente, às vezes você tem um perfil mais executivo, analítico, para trabalhar com gestão de projetos, tem um campo grande para isso no terceiro setor educacional, então, o conjunto de organizações que ajudam a administração pública apoiam, né, a administração pública pesquisar referências nacionais e internacionais do que apoiou a rede de educação a conseguir garantir sucesso, que é o direito de aprendizagem dos estudantes, então, a partir disso, conseguir apoiar essa rede de educação a se estruturar para tornar esse direito possível, além dessa ação mais de gestão de projetos, essa ação mais diretiva, como o Bruno e o Rodrigo muito bem disseram, você pode trabalhar na área meio, dentro da própria organização, né, então nas áreas de planejamento, nas áreas de gestão de pessoas, ter esse olhar da política pública, pensando na metodologia do projeto, é super importante. Então, acho que a primeira questão, né, se você está pensando em trabalhar nessa área, é se dedicar dentro das disciplinas da graduação, que você está entendendo que são aquelas que mais vão te dar a possibilidade de estudar o tema, e se, eu não sei, Catarina, em que momento da graduação você está, mas se você tiver a possibilidade de fazer estágio, ou programa de trainee, seja nas secretarias de educação, ou seja nessas organizações, vai ser excelente para a sua entrada no setor. Acho que eram esses os meus pontos.
Bruno ou Rodrigo, vocês vão querer Eu falar acho que alguma coisa? a Delô falou brilhantemente, assim, eu só acho que tem talvez o campo educacional é o que mais tem espaço no terceiro setor, ou pelo menos nas fundações empresariais, quase totalmente está ali na educação. O GIF faz... Eu nunca sei se é GIF ou se é GIF, tá? Então eu vou falar GIF e aí a gente vê, é GIFE, tá? Quem quiser procurar, tem um censo que faz bastante forte ali, um olhar sobre quais são, o que os institutos pesquisam, o que eles fazem, grande parte disso está no campo educacional. E eu acho que tem um peso bastante relativo de impacto, né? Obviamente que não é sem ônus, não é sem... Tem todo um campo que eu também respeito demais, que é um campo acadêmico e um campo também do terceiro setor, que tem muita resistência com esse campo mais de outra parte do terceiro setor na política educacional, né? Mas eu acho que isso reflete, né, a capacidade de incidência e de formulação que esse outro campo também vem conseguindo. Então, acho que vale muito a pena a entrada no campo educacional, porque o Delor falou, né, talvez um dos principais desafios que temos, e é um campo aberto, talvez um campo mais aberto de oportunidades que tem hoje. Estava com dificuldade de desmutar o microfone aqui. Eu acho que eu queria complementar a sua fala, Rocha, ela é super especial, porque eu acho que, como você, eu fui uma pessoa que já teve muito preconceito com o terceiro setor, quando eu trabalhava no governo, e eu odiava quando chegava uma consultoria, quando eu trabalhava no governo, quando chegava uma consultoria ou uma organização para dizer o que eu tinha que fazer, eu queria matar, eu falava, isso está aqui todo dia, posso dar processo. Então, tinha essa birra. Mas, olhando para os trabalhos que a gente faz, acho que eu posso ter um pouco do acesso ao trabalho que vocês fazem também. É impressionante como boa parte do time, o time de especialistas, o time que ajuda a pensar a estratégia, são pessoas que trabalharam na gestão pública durante a carreira inteira. Então, você mencionou a professora Cleusa, eu não vi o comentário dela, ficou mais do que honrado e agradecida com esse comentário maravilhoso, mas ela é uma das especialistas que atuam colaborando com os apoios que diferentes organizações realizam. Então, o fato da gente trabalhar com política pública e ter tido uma carreira pensando no ethos público enfim, né, no avanço social de diferentes maneiras, diz muito sobre o perfil das organizações. Eu não quero, com essa minha fala, tirar a possibilidade das pessoas fazerem críticas ou se preocuparem com a atuação do terceiro setor, porque, enfim, acho que é importante que as pessoas tenham o direito de se posicionar e trazer as preocupações delas, mas olhando para o que eu conheci, eu acho que eu posso dizer a mesma coisa que o Rodrigo. Então, eu conheci pessoas muito bem intencionadas, com uma capacidade técnica incrível, boa parte delas, a maioria delas, com uma experiência excepcional em educação, em gestão pública. Acho que no formário eu tenho a honra de trabalhar com pessoas que foram também secretários de educação, que tiveram uma carreira inteira como professores, diretores. Então, é um trabalho nas organizações do terceiro setor que é geralmente construído com pessoas de diferentes trajetórias, diferentes perfis, diferentes carreiras, até por isso que um gestor de política pública que tem essa formação intersetorial geralmente consegue se adequar com facilidade a esse trabalho. Mas eu concordo que não é consenso, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, o quanto que o Estado tem que atuar de forma isolada e o quanto que as organizações do terceiro setor podem colaborar, seja com a estratégia, com a implementação de políticas públicas, e acho gostoso a gente poder falar disso com tranquilidade. Só para finalizar, a gente vai ficar nessa coisa, eu prometo que a última fala, tá? Senão a gente vai falar muito, mas acho que tem uma coisa que, assim, quando eu ouço as críticas a um pouco do trabalho que a gente realiza, eu fico me perguntando, mas privatizar a educação? Eu sou totalmente contra privatizar a educação. De novo, acho que o serviço tem que ser de qualidade, com acesso para todos e todas, sem nenhum tipo de... Inclusive, sendo uma política para a equidade, ou seja, que olha mais para quem mais precisa.
mantendo esses parâmetros, eu não vejo qual o sentido da privatização da educação. E tem todo um campo hoje falando que tem a privatização da gestão, tem a privatização, né, olhando aí realmente com a redução do papel do Estado sobre a formulação das políticas educacionais ou da gestão. E eu fico pensando, se você tem um programa que você pretende ampliar a capacidade estatal da educação, eu não vejo nada mais contrário à privatização da educação do que isso. Você está ampliando a capacidade estatal, você está trabalhando com planejamento, quando eu falo de gestão, é isso, você está trabalhando com uma gestão mais profissional e mais parruda para conseguir gerar mais efetividade. Se planejamento estratégico e gestão for uma coisa do campo da direita, neoliberal, o que é o Allende e o Carlos Matos? O Carlos Matos é o principal referencial de planejamento estratégico situacional, né, no campo público, foi ministro do governo socialista do Allende no Chile. Então, de novo, acho que a gente precisa, o campo progressista, que faz mais ou menos essas críticas, precisa olhar para esse campo técnico, o campo da gestão, o campo, inclusive, das relações de parceria com entidades da sociedade, com um pouco menos de preconceito e aproveitando as oportunidades. De novo, se tiver com produção de bem público como finalidade, para todos e todas, eu acho que é importante. Beleza, gente. Vou para a próxima pergunta, então, que é da Luísa. Quem quiser já pode desmutar e falar, já. Bom, posso começar? As diferenças, acho que os três, né, estão nesse enquadro. As diferenças são várias, assim. Eu acho que o dia a dia na administração pública, ele é muito mais pesado do que ele é no terceiro setor, no sentido de que você tem as instituições, elas são muito mais pesadas na administração pública. Essas instituições mais formais, né, então regras, procedimentos que você tem que cumprir enquanto burocrata, seja também instituições mais informais, como poder, enfim, como que você se relaciona com o nível de gabinete, enfim, são todas algumas características que são bem diferentes do terceiro setor. Isso não significa que o terceiro setor seja desprovido de alguma hierarquia, de regras, seja um lugar, né, a festa do caqui, não se trata disso. Mas eu acho que a principal diferença que eu elencaria seria que a administração pública, ela tem muito mais esse caráter, então é muito mais engessada, e os constrangimentos que o gestor público tem para inovar são muito maiores. Então, você tem um TCE, um Tribunal de Contas, ou um Tribunal Municipal, Estadual, enfim, ou da União, que ele vai estar constrangendo o gestor público sempre a não inovar, e com razão, no sentido de que se eu me coloco no lugar de um Tribunal de Contas, esse país tem corrupção, então eles vão, o incentivo deles é combater a corrupção, e o gestor público é travado por isso, então ele é incentivado a não inovar todo dia, né? A estrutura de incentivos do governo, ela faz isso com o gestor público no dia a dia. Então, o que eu sinto no terceiro setor é que você tem muito mais possibilidade de arriscar, muito mais abertura ao erro, as coisas são um pouco mais leves nesse sentido. Isso não significa que as instituições do terceiro setor também não tenham sua burocracia, não tenham seus problemas, seus desafios de gestão. Mas eu colocaria essa principal diferença, assim, para mim, das minhas experiências. Posso ir também? Nossa, são muitas diferenças. Eu vou contar uma história, não sei se ela é adequada, gente, eu peço desculpa a todas as pessoas envolvidas se eu contar uma história inadequada. Primeira vez que eu fui trabalhar no terceiro setor, e aí tem o fato das organizações que eu trabalhei terem um financiamento próprio, mas eu lembro que eu abri o armário de material do escritório, e eu falei, meu Deus, quantos post-its, quanta... Porque na administração pública, você não consegue licitar um café decente, pode ser que isso tenha mudado de lá para cá, eu duvido muito. Então, sempre tinha a crise do café, que a gente precisava fazer a vaquinha para comprar o café, listar o café. Então, eu estou dando um exemplo pequeno, mas ele diz um pouco do acesso a recursos para trabalho. Então, acho que na administração pública a gente tem uma estrutura, via de regra, e viajando pelo país, assim, São Paulo... Eu reclamava da Prefeitura de São Paulo, mas, nossa, é muito mais rica do que a regra do país. Então, eu posso dizer com segurança que eu viajei esse país inteiro
e que ele é muito desigual e muito pobre, na sua maioria. Então, você está trabalhando na administração pública, tudo demora, a manutenção dos computadores, então, esse é um pouco o ponto, os pontos problemáticos, além da questão que o Bruno trouxe, né? O acesso a recursos de diferentes naturezas, então, eles são um pouco mais lentos. Por outro lado, tem a adrenalina deliciosa de você estar na posição de tomador de decisão, está colaborando diretamente pelo tomador de decisão. Você não dorme à noite, porque você tem certeza que o Ministério Público vai bater na sua porta, e que vai ter um dia que você assinou um processo errado sem saber, e esse vai ser o dia que você vai estar com o seu CPF cancelado, mas você consegue fazer, sei lá, eu lembro de um processo que eu participei que a gente economizou cerca de 1 bilhão nas transações de compra pública. Aí você fica pensando, né, o ego vai lá para cima, poxa, esse dinheiro todo pode ser usado para política pública. Então tem essa coisa que é deliciosa, que no terceiro setor você não tem, que é ser o responsável de tomar a decisão com as suas dores e delícias. Então, acho que um pouco essas as diferenças que eu gostaria de destacar. Posso falar mais também, mas, né, Rodrigo, você sabe que a gente já está nessa dinâmica em que eu vou garantir que eu não vou falar. É muito diferente mesmo. Eu acho que tem isso que a Delo falou, sobre uma diferença estrutural. Obviamente, de novo, dentro talvez das instituições que a gente tem mais proximidade, né? Não sei se, obviamente, nem todas do terceiro setor são assim, né? Mas tem uma possibilidade estrutural mais forte. Eu já tive gente na minha equipe em Santo André que ficou sem computador, a gente tinha que revezar computador, levar computador de casa, notebook, era muito difícil mesmo, né? E na Prefeitura de São Paulo menos, né? Como também a Delo já falou. Mas, do ponto de vista estrutural, a diferença ela é bastante significativa, pelo menos onde a gente está. Do ponto de vista da decisão, tem isso também. Eu gosto muito de governo. Eu um dia pretendo voltar, porque acho que tem essa capacidade de tomar decisão mais direta, esse impacto talvez mais direto, né? Me lembro aqui, e os problemas são muito diferentes. Eu me lembro aqui de, quando eu estava na Secretaria Municipal de Educação, de na sexta-feira ou na quinta-feira receber uma informação de que simplesmente a empresa que a gente tinha de parceria, inclusive, né, que a gente está falando de parceria privada, a parceria que a gente tinha para distribuição de alimentação escolar tinha falido, porque estava com uma crise econômica ferrada em 2015, 2016, as prefeituras do Rio, que ela tinha relação, não pagaram mais, e aí ela simplesmente faliu e falou, a partir de segunda eu não entrego mais, a partir de terça eu não entrego mais alimentação. Isso equivaliam a 300 mil crianças e jovens sem alimentação a partir de daqui a 5 dias, e aí você tem que correr para fazer todo um processo de contratação. É isso, obviamente, contratação emergencial, aí você fica rezando para ver se a cotação dá um preço menor, entendeu? Assinar isso, e de novo, todo o risco, né, de que é uma contratação emergencial na gestão pública, etc. Então, o problema era, se eu não resolvesse, se eu, obviamente, né, a gabinete da secretaria não resolvesse, aquilo não estava para as crianças, para os jovens, uma alimentação escolar na quarta, ou seja, não tinha aula, né? E obviamente, isso impactou a televisão, impactou rádio, perguntaram para o prefeito, e obviamente impacta, né? Você tem gente ali, a gente conseguiu mitigar bastante, mas não resolvemos todas as questões. Então, é esse tipo de problema, né? Esse tipo de problema. Eu posso só fazer aprofundar um último ponto, que acho que a gente falou um pouquinho sobre isso no começo, que é a questão de gestão de pessoas. Porque assim, eu fui descobrir o que era gestão de pessoas. Olha, trabalhando na Secretaria de Gestão da Prefeitura, eu trabalhei no momento em que foi criada a carreira dos analistas de política pública e gestão governamental, a EMASP, a Escola Municipal do Servidor Público estava sendo fortalecida. Então, eu não posso dizer que não tinha gestão de pessoas na administração pública, isso não é verdade. Mas tem uma profissionalização ou uma condição maior de dar tempo e dedicação, que talvez até o ciclo dos mandatos eles não permitam. Então, uma diferença muito grande que eu senti
quando eu fui para o terceiro setor, foi essa possibilidade de parte do trabalho ser olhar para o meu desenvolvimento. Então, ter um plano de desenvolvimento individual, a minha liderança está muito preocupada com possibilidades ali de momentos, ou trocas, ou cursos para o meu desenvolvimento, e essa coisa, talvez o pessoal do segundo setor tenha falado um pouco mais, essa coisa dos feedbacks. Então, você ter constantemente o seu trabalho ali sendo monitorado ou tendo devolutivas dos seus colegas e dos seus superiores, da equipe com que você trabalha, é uma coisa muito, muito natural, que está no cotidiano do trabalho. Acho que isso é uma diferença bem grande que eu via na administração pública. Tinha uma coisa também que, como as regras não estão tão claras, e tem o tempo político, e tem o momento das eleições, tinha uma coisa de que, às vezes, o trabalho ele tem uma limitação, você precisa parar, os jogos de poder, muda o secretário para a vida, né? Você demora um tempo ali para conseguir retomar a tomada de decisões. Então, acho que tem coisas muito legais dos dois lados, e eu gostei de ter vivido os dois. Acho que foi muito importante para a carreira e para contribuir mais, eu acho, nesse momento. Eu queria complementar minha fala também, que vocês foram falando, enfim, pensando em mais coisas. E eu acho que a minha experiência no governo também foi transformadora, assim, né? Eu ressaltei alguns aspectos mais de desafio, mas foi sensacional. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar muito próximo à equipe que cuida do SP156, que é a área responsável por atendimento ao cidadão na Prefeitura de São Paulo. E foi muito incrível, dentro do governo, ter trabalhado com um projeto em que a gente reformulou o portal de atendimento ao cidadão a partir da interação com o próprio cidadão, né? Então, a gente foi na rua testar com o cidadão, prototipar aquilo, enfim, e depois implementar isso e ver que os resultados, enfim, medir os resultados, ver que isso tirou impacto nas pessoas, tipo, é algo, nossa, é o meu projeto preferido, assim, da vida, assim, o projeto que eu mais gostei de trabalhar por ter interagido com as pessoas na rua, assim, então é algo muito gratificante você trabalhar no governo e ver esse impacto que Delo e o Rodrigo falaram. E aí acho que outro ponto, né, que a Delo trouxe agora em relação à gestão de pessoas, acho que é legal ficar essa reflexão também, assim, queria propor essa reflexão, porque muitas vezes a gente pensa, né, sobre processo, sobre método, sobre, enfim, tecnologias, etc., mas no fundo a gente está falando sobre pessoas, né, então no governo são as pessoas que fazem as coisas, não são tecnologias, não são processos, são pessoas que estão ali, servidores e servidoras que no dia a dia estão transformando a gestão pública. Então, ter pessoas qualificadas, né, que entrem no governo com esse olhar de desenvolvimento de capacidades, sejam elas mais institucionais ou de pessoas, é algo que o governo tem muito a ganhar com a atuação de GPPs também, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, assim, que trabalhar no governo é muito gostoso também. E trabalhar no terceiro setor, ter trabalhado no governo, para mim hoje é muito importante, assim, porque eu trabalho num projeto muito imbricado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, para eu passar um edital do meu programa ali dentro, eu preciso passar por uma consultoria jurídica. E eu, tendo já trabalhado dentro do governo, eu sei como um procurador pensa em relação a algumas coisas. Então, eu já não vou cometer certos equívocos que eu cometeria se eu não tivesse trabalhado dentro do governo, né? Se eu não tivesse lidado com procuradores. Então, acho que isso é muito importante. Isso também não quer dizer que eu também, trabalhando no terceiro setor hoje, eu não esteja diferente dos tempos políticos, né? Que acho que foi um pouco da fala da Delo agora, né? Em relação ao governo, tem essa questão do tempo político, mas se você está num projeto do terceiro setor que está relacionado também a uma gestão, é um desafio você conseguir também trazer perenidade, você trazer sustentabilidade para esse projeto, para tornar ele uma política de Estado e não uma política de governo, né? Então, você tem ali atores que você interage que fazem parte desse governo. Pode ser que amanhã essas pessoas não estejam mais. Então, eu lembro que em 2014, né, quando estava na Mais Diferenças, o nosso projeto, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ele ficava na Fundação Biblioteca Nacional. E ele passou para o Ministério da Educação, para o Ministério da Cultura, se eu não me engano. E ali foram, 25 dias que a gente ficou sem executar o projeto. A gente era terceiro setor, a gente tinha dinheiro na conta, mas a gente não podia executar o projeto porque estava tendo uma mudança dentro do governo. Então, assim, o primeiro e o terceiro setor, dependendo do tipo do projeto, eles vão estar muito relacionados e vai depender muito um do outro. Então, eu queria trazer essas complementações aí também, a partir das falas de vocês. Só um último ponto, mas é uma história rápida que eu acho que vale a pena contar. Lá em Santo André, a gente tinha criado, na coordenação de juventude, toda uma política de
fazer atividades relacionadas a funk, né? Estava num momento de o funk ser muito criminalizado. Então, a gente acabou mapeando uma galera, né, jovem que estava trabalhando, ou que queria trabalhar ou cantar funk e tal, e a gente criou uma comissão de funk para fazer eventos públicos sobre isso. E aí a gente fez atividades com o secretário de Cultura e também com o prefeito no Teatro Municipal. E aí eu vi um garoto de 15 anos de idade entrando no Teatro Municipal e falou assim: eu nunca imaginei na minha vida que eu entraria no Teatro Municipal como convidado e seria recebido pelo secretário e pelo prefeito. Obviamente o garoto continuou, fez as atividades, se formou depois, está até hoje ali cantando e tentando a vida profissional, né, como funkeiro e tal. Esse tipo de impacto é mais difícil conseguir como terceiro setor, né? Então, essa mudança mais concreta, mais direta, é mais gostosa de sentir, obviamente, no governo. Se eu estivesse hoje no terceiro setor, eu ia falar, tudo bem, mas qual que é a escala disso? Como é que vai ser sustentável? Qual que é a avaliação? Né? Eu trabalhei com outros aspectos, mas esse sentimento de, cara, você mudou minha vida, né? É uma coisa que é mais difícil, né? Eu não quero parar nessa pergunta para sempre, porque existe um risco alto, porque essa é uma pergunta capciosa, considerando o perfil de nós três. Mas eu nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer. Mas eu vou defender o terceiro setor aqui, vocês dois estão mais governistas do que qualquer pessoa, para falar que assim, pensando na equipe da Formar, quando elas estão trabalhando com o secretário de Educação que está ali sozinho, para tomar uma decisão muito difícil, que não tem tempo nem informação para conseguir tomar a melhor decisão, ou com uma equipe de secretaria que vai ter que, no dia seguinte, lançar uma estratégia, projeto, se posicionar, e você consegue ter tempo, recurso, capilaridade para trazer para eles uma solução que faça sentido, e tá com essa galera durante um tempo, eu acho que eu pelo menos, consegui sentir o mesmo gosto dos dois lados. Então, vou contar isso para vocês. E acho que também, o Bruno contou da questão dos tempos, e acho que isso faz muita diferença da característica da organização. Então, se é uma organização ali de fomento, colaboração que recebe recursos da administração pública, ou se é uma organização que tem recursos próprios. Eu acho que o benefício disso, eu imagino que nesse momento a gente vai estar, por exemplo, pensando o projeto do próximo ano, ou então, tendo mais condição de continuar a parceria, você consegue, numa mudança grande de governo, trazer as informações, as prioridades, as ações que foram feitas no governo anterior e colaborar com a continuidade. Eu acho que tem diferentes realidades mesmo, a gente não vai conseguir explorar todas aqui, mas quem sabe a gente deixa as pessoas aí intrigadas para trabalharem com a gente desses diferentes desafios. Mas eu super concordo, Adelo, eu acho que dá para, obviamente, tem impacto social muito forte no terceiro setor, inclusive o impacto que eu ajudei a criar hoje no Instituto é muito mais forte do que eu criei na Prefeitura de Santo André, não tem nem comparação, né? A gente tem avaliação séria com Ricardo Paes de Barros fazendo, e que a gente demonstra que o nosso programa tem 5 pontos de impacto na escala SAEB no nível de aprendizado em português e matemática. Assim, tem os dados aí publicados, agora a gente vai lançar livros sobre avaliação de impacto, 10 anos de história, para dizer assim, a gente está mudando uma característica muito mais estrutural, né? E em escala. Obviamente que no governo também é possível fazer isso quando você trabalha com a política educacional, né? Enfim, então, estou falando do meu caso em Santo André, que era uma escala muito, muito pequenininha. É que no terceiro setor, a depender de onde você está, o seu contato direto com o usuário, com o cidadão, ele é mais difícil, né, de ser visto. Então, eu acho que tem que ter essa coisa. A pergunta da Bianca, ela falou aqui, e acho que essa é uma boa definição, assim, quando você está em um ente federado, talvez não no governo federal, ninguém aqui trabalhou no governo federal, mas quando a gente está em um ente federado, você tem você consegue, com o seu trabalho, ver uma transformação, você consegue ter muita clareza de qual foi o seu papel naquela transformação, mas ela é uma transformação que é mais localizada. Quando você está trabalhando em uma dessas organizações, dessas que a gente trabalha, que tem atuação nacional, você consegue ver com muito menos clareza qual que foi o seu papel naquele impacto. Claro, você vai estudar, vai avaliar e vai conseguir chegar numa proxy do quanto que o papel do terceiro setor ajudou naquela influência, mas você vai ser um dos fatores que vão estar contribuindo com a melhoria, só que você vai estar numa escala muito maior de
nacionalmente ou num território maior, e você vai ver mais pessoas impactadas pela ação que você está ali trabalhando. Então, realmente, não sei dizer o que é mais delicioso, mas acho que se a gente continuar mais meia hora aqui fazendo isso, então, se a gente tem essa meia hora, a gente vai chegar numa conclusão de qual que é a melhor, qual que é o melhor campo de trabalho. Delo, vou divergir de você, porque eu espero que todo mundo saia mais confuso do que entrou hoje, com boas perguntas para explorar essas carreiras, porque eu acho que os dois têm excelentes oportunidades nos dois. Um ponto só que eu queria trazer, que eu acho que a gente não acabou não abordando aqui em relação a essa comparação, é que o governo está cada vez mais sendo desconstruído, assim, né, sendo sucateado. Então, é importante dizer que oportunidades no governo, exceto, não sei se o Rodrigo e a Delo vão concordar comigo, mas você tende a ter menos oportunidade de salário e de remuneração em relação ao terceiro setor. Eu acho que o vínculo de trabalho dentro do governo, vou falar assim, terceiro setor, né, lógico, existem terceiro setor e terceiro setor. O vínculo de trabalho dentro do governo como comissionado, enfim, você está muito mais sujeito aos tempos políticos, você está sujeito a menos benefícios, é mais precária um pouco a relação de trabalho do que se você conseguir, por exemplo, um emprego CLT no terceiro setor, numa organização que tenha um pouco mais de capacidade. Eu sei que tem muitos terceiro setor que não tem essa capacidade e não gera essa... Para a gente controlar. Porque se você... tudo bem, hoje em dia, concurso público é uma coisa que está em stand-by, né? Mas se você comparar algumas carreiras da administração pública mais estruturadas, com salários, um salário de analista da prefeitura, de um analista de políticas públicas da prefeitura, o salário inicial de um analista de uma organização, mesmo de uma organização do terceiro setor mais estruturada, é diferente. A prefeitura de São Paulo, ela paga muito mal os comissionados, mas eu lembro que a faixa de salário de chefe de gabinete ou subsecretário era bem equivalente à faixa de salário de um diretor, enfim, de um coordenador. Então, é uma comparação difícil de fazer. Eu acho que você com certeza tem que ver também o tipo de organização, porque uma coisa você está falando da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, outra coisa é uma prefeitura de um município menor, o governo do estado de São Paulo já tem uma remuneração melhor, algumas organizações do terceiro setor têm um salário mais baixo, outras um salário, é uma comparação muito difícil, né, de pensar os salários, mas eu concordo com você que é uma variável importante para analisar quando estiver selecionando quais as organizações, pensar um pouco da coisa da carreira. Numa carreira pública, se você entra como comissionado, se a gente está falando das organizações mais próximas da gente territorialmente, né, a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Prefeitura de Santo André, São Bernardo, a gente está falando de faixas iniciais de DAS mais baixo, mais salários compatíveis nos cargos de liderança, o que não necessariamente é o caso em todas as organizações do terceiro setor. Acho que a gente tem um conjunto de organizações do terceiro setor no Rio, em São Paulo, principalmente, que tem uma estrutura grande. Mas, assim, eu nem sei por que eu estou levando isso a sério, acho que, bom, queridos, se vocês quiserem achar um projeto de iniciação científica, tá aí um tema maravilhoso, que é pensar a estrutura de remuneração, o estudo de caso entre o terceiro setor e a administração pública no território paulista. Fica aí essa sugestão. Mas é fundamental mesmo, porque isso, para ampliar a capacidade do governo, é absolutamente estrutural. Porque, obviamente, a gente tem nos cargos de liderança, nos governos, pega a Prefeitura de São Paulo, você falou, secretário ou secretária, chefe de gabinete e adjunto. São 3 cargos que têm uma remuneração mais ou menos na ordem de 15, 16, né, 14 líquido, mais ou menos. O próximo, que é um das 15, que é coordenador de área, o valor líquido é 4.500, mais ou menos, 4.800. Coordenador de área que responde por 400 pessoas. Não, né? Você pega, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação, você tem toda a licitação, são bilhões e bilhões de licitação, é um das 15, obviamente, que faz. Vem gente com então, novas... Deveriam ser atribuições de funcionários públicos, né, Rodrigo? A gente tem essa configuração desajustada há muito tempo, mas a gente está falando de atribuições que claramente deveria ser de um qual que era o nome, gente, do cargo? Cargo de carreira? As GPPs, não lembro, mas assim, eu estou ficando velha. Até... Mas a gente
você está descrevendo claramente uma típica função de Estado, né? O que fazer a licitação, a gente, né? Coordenar a área que faz a licitação, não é fazer a licitação, né? Ou coordenar a área de compras públicas, ou coordenar a área pedagógica. Sim, o que eu estou querendo dizer, assim, tem sim uma defasagem que, obviamente, as pessoas fogem. Porque eu falo assim, cara, para esse nível de responsabilidade, para eu assumir processo o resto da minha vida, porque eu vou assinar alguma coisa, né? E o Bruno já falou, quanto que Tribunal de Contas, Ministério Público, os órgãos de controle estão, né, inibindo algumas coisas. Para eu ganhar isso e ter esse estresse... É que o Gabriel vai brigar com a gente, que a gente está transformando a live numa live... É isso que eu ia falar. Mas, assim, existe sim uma questão, um problema, e acho que são de duas naturezas. Por isso que eu estou fazendo essa defesa. Uma natureza é o que é a carreira de administração pública. Então, que as pessoas que fazem concurso público, a gente teve um momento no país em que teve uma valorização dos funcionários públicos em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, e que ela não foi acompanhada dos cargos comissionados e teve vários motivos para isso acontecer, e eu não sei se foi melhor, se foi pior, acho que é apenas diferente aqui, né, mas não imagino que a gente vai chegar num consenso, só queria apontar que eu concordo com vocês, acho que todos esses pontos são válidos, e a gente chegou ao consenso de que é uma discussão complexa, tem vários fatores aí para considerar, eu não consigo dizer de forma fácil se a gente vai ganhar melhor ou pior na administração pública ou no terceiro setor estrito sensu. Depende de várias coisas para chegar nessa resposta. Depende, com certeza. Como vocês aprenderam na primeira aula de economia com a Flávia Mori, depende. Excelente, gente. Vamos, então, para a próxima pergunta, que é do Victor. Aqui. E aí, quem pega essa bola? Não, posso falar, começar, porque eu sabe que para falar não tem problema, mas acho que tem uma... Eu vou tentar entender, Vitor, assim, quando você fala na gestão, para entender um pouquinho mais assim, na gestão do que você está querendo dizer. Eu acho que a experiência do voluntariado ela pode ser muito rica para cada um de nós, né? Quando a gente tem algum contato com um projeto social, com um movimento social, com algum tipo de intervenção social que a gente considera interessante. Eu disse aqui, a Delo e o Bruno fizeram extensão no NASCE, eu fiz extensão ali pelo LABEX, não é exatamente, eu não trabalhava com o conceito voluntariado, porque tem um conceito de voluntariado que é um pouco assim, de uma outra perspectiva, né? A lógica da extensão tem a perspectiva de ser mais, não é simplesmente uma transferência de conhecimento, né? Ela tem uma perspectiva de um trabalho em conjunto ali, mas eu acho que é interessante como enriquecimento individual. E aí, obviamente, com esse enriquecimento individual, você vai estar mais preparado ou mais preparada para estar no governo, para estar no terceiro setor, para estar em uma série de lugares. Eu sei que o terceiro setor trabalha muito com o campo de voluntariado. Tem muita organização que faz projetos e que depende de voluntariado para a sua implementação. Nesse sentido, sim, pode ser um auxiliar na gestão, né? Você tem inúmeras experiências e muita gente boa e qualificada e séria que vem pensando o campo de voluntariado no Brasil e entendendo que tanto o campo de voluntariado como o campo filantrópico, de doação, ele é muito mais rico em outros países do que no Brasil. O Brasil ainda está muito incipiente, né? De novo, o GIF também tem vários estudos sobre isso, sobre cultura de doação, sobre cultura de voluntariado. Eu acho que pode sim. Não acredito, porém, que vai ser determinante na transformação social. Mas, de novo, pode ser mais um dos preconceitos que eu tenho, né? Eu vivia preconceito com o terceiro setor e hoje posso mudar de opinião e o voluntariado vai ser determinante na transformação e na produção de bem público a longo prazo, do ponto de vista sustentável. Mas acho que é interessante. Um outro ponto aqui que eu pensei, para complementar a sua fala, Rodrigo, é que tem muitas organizações de terceiro setor com baixíssima capacidade, baixíssimo grau de profissionalização.
Então, voluntariado no sentido de apoiar a gestão dessas organizações pode ser bem-vindo, assim, né? Então, entender, não sei, desenhar um edital com uma organização, enfim, para ajudar ela a se estruturar minimamente, né? Então, não sei se essa é a sua intenção, mas pode ser bem-vindo, sobretudo, para organizações que tenham baixa capacidade para executar projetos. Eu acho que isso advém muito, né, da característica do terceiro setor no Brasil, enfim. Acho que essas organizações carecem de algum grau de profissionalização e alguma experiência para apoiar elas nesse sentido pode ser bem-vindo também. Estou dando aqui uma interpretação, enfim, se quiser complementar a sua pergunta, se a gente não respondeu, fica super à vontade aí para mandar. Bom, gente, eu acho que já não tem mais perguntas. Eu acho que a gente já pode encaminhar para a finalização. Aí agora é ver se vocês têm algum comentário, alguma coisa que vocês querem falar. Não quero saber se o pessoal decidiu aí, primeiro setor ou terceiro setor, com base na confusão que a gente criou aqui. Tem que ir para os dois, gente. Não, tem, eu acho que é isso. Eu vou fazer minha fala final, então. Eu acho que, assim, primeiro, o professor Fernando Coelho está aqui, ele fez um comentário parabenizando ao Centro Acadêmico Alberto de Souza. Eu quero mandar um abraço excelente para o professor Fernando Coelho, dizer para ele que eu lembro uma das primeiras aulas que eu tive na graduação. Hoje, professor, eu percebo que você levou muito a sério um conceito de preparação de aula que eu só fui aprender muito no futuro. Então, isso de se preocupar se a gente ia aprender alguma coisa na sua aula, e a gente aprendeu muito, então agradeço a sua postura, um prazer aqui receber esses parabéns. Dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse momento, acho que foi uma delícia estar aqui com esses colegas, estar aqui com vocês. Eu lembro quando eu tinha 17 anos e decidi estudar gestão de políticas públicas, e era uma coisa que a faculdade mal existia, mal existia mesmo. Você chegava no campus, não tinha muita coisa, os prédios meio que sendo construídos, era um curso enorme. E aí os professores perguntavam o que vocês estão fazendo aqui. E os alunos falavam, a gente quer mudar o mundo, mas não era a cidade de São Paulo, ou a Zona Leste, era o mundo, né? Que a gente estava ali querendo mudar. Imagino que o Gabriel está ali assinando na cabeça, parece que as pessoas continuam com essa mesma ambição, né, Gabriel? Eu fico muito feliz por isso. Então, acho que tem um perfil muito, muito especial do grupo de gestão de políticas públicas. Vocês estão ouvindo essa conversa em diferentes momentos da graduação de vocês, e eu sei que foi um ano muito difícil para todo mundo, sinto muito que vocês tenham perdido um ano de interação, de festa e de viagem e de muita vivência universitária por conta do que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, parabéns por estarem se organizando e estarem dando um jeito de manter a qualidade do processo educativo de vocês, mesmo à distância. Eu acho que fica a briga aí do primeiro setor, do terceiro setor, quem ganha mais, quem faz um trabalho mais legal, é diferente, mas dizer que a gente vive um país mesmo muito pobre, de diferentes maneiras, apesar de ser um país rico, um país muito desigual, um país em que a gente vive com questões estruturais muito fortes, muito elementares. Então, o racismo no Brasil é um problema muito sério, o machismo do Brasil é um problema muito sério. A gente precisa parar de matar os LGBTs nesse país, como as pessoas negras, e ter gestores de políticas públicas com condição técnica bem estruturada de pensar a política pública nesse país, olhando para a sua complexidade, é tudo que a gente precisa. Então, vai ter espaço para o trabalho nos diferentes momentos. Eu desejo que vocês tenham sucesso no processo de carreira de vocês. Agradeço demais o convite e também estou à disposição para conversar mais, se vocês quiserem. Muito obrigada, Gabriel. Excelente, obrigado, Delo. Bruno, Rodrigo, querem falar alguma coisa? Posso falar? Depois da Delo fazer uma fala tão boa como essa, é difícil, mas eu queria muito agradecer também vocês, dizer que muito especial aqui para mim estar participando dessa conversa, agradecer vocês pelo interesse mais sobre o terceiro setor, e ao Coelho também pela participação. Enfim, aprendi muito com você, Coelho, aprendo ainda. Enfim, muito bom estar aqui com vocês.
Queria deixar uma mensagem de que vocês experimentem. Eu gostei muito de quando o Rodrigo se vulnerabilizou e trouxe seus preconceitos. Eu também tive uma série deles assim, ao longo da graduação. Enfim, ou depois no governo, você fala, terceiro setor, você está no governo, você acha que terceiro setor... meu dia é muito mais complicado que o terceiro setor, só que depois você vai para o terceiro setor e você percebe também os desafios. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês experimentarem e saberem, e terem um olhar também, o segundo ponto que eu queria trazer é que vocês pensem nessas várias possibilidades que a carreira de GPP, que a formação de GPP permite para vocês, né? Então, olhar para a área meio é algo que super precisa ser olhado, pode parecer uma coisa chata, mas que enfim, é super estruturante. Acho que a gente só consegue entregar boas políticas públicas que reduzam a desigualdade se a gente tiver também área meio que funcione e que a gente tenha processos que funcionem bem. Então, acho que isso é um ponto super importante, que é o patinho feio às vezes, mas que entrega muito, pode potencializar que as áreas FI entreguem muito valor para quem mais precisa. Enfim, agradecer e me colocar à disposição aqui para falar sobre os temas que eu tenho trabalhado mais, que é a inovação em governo, seja do ponto de vista mais organizacional, mais do ponto de vista de processos, de instrumentos jurídicos, enfim, que possam colaborar para a inovação no governo. E estou super à disposição e agradeço muito ao CA e à comunidade GPP por esse convite. Muito bom estar aqui com vocês e estar trocando com os colegas também, Rodrigo, Delo, muito bom dialogar com vocês. Muito obrigado, Bruno. Agora, Rodrigo, para terminar, né? Eu também só tenho a agradecer ao CA. Eu devo muito da minha formação para o CA. Minha formação, inclusive em matemática, porque eu contei muito voto, fiz muita projeção de voto. Também devo muito a Delo, ao Bruno, né? Todo mundo com quem teve contato na universidade, pela nossa formação, aprendemos demais também. Sim, tive muito preconceito. Quem me via falar a época da universidade, me vê hoje onde eu estou, deve pensar naquele meme do cachorrinho, enfim, a hipocrisia, né? Mas acho que a gente está aí para aprender também e para conseguir, de fato, se despir de ideias, refletir, mudar, né? Acho que isso é importante, né? E é isso, né? Acho que a gente precisa, acho que o GPP te dá uma grande e uma boa base de formação para você ter um campo largo de atuação profissional. Obviamente, precisa ter atenção e saber ter uma formação complementar e formar a tua carreira, né? E formar a tua continuidade formativa, porque senão você fica muito no genérico. A visão holística é fundamental, mas você também precisa começar buscando outros tipos de complementação. E como a Tainá ou Tainã, não sei como é que é o acento, mas acho que é importante aqui o seguinte: experimentem tudo mesmo, e vamos dominar em todos os campos, que GPP esteja presente em todos os lugares, sempre, né, tentando essa produção de bem público para todos e todas e fazendo o que a gente está querendo fazer, né? Como a Delo disse, vamos aí tentando mudar o mundo, e vamos conseguir. Valeu, gente. Bom, gente, eu queria agradecer mesmo a presença de vocês aqui. Muito legal vocês estarem dividindo a experiência de vocês, né? Queria agradecer a todo mundo que assistiu essa live, né? Só para lembrar, essas lives que estão sendo feitas vão estar disponíveis no canal do YouTube do CAS. Falando nisso, aproveita e já segue todas as redes sociais que o CAS tem, é muito legal. Lá vai ter todas essas notícias de eventos. Para lembrar também, amanhã vai ter uma outra live que é sobre carreira acadêmica. Então, por favor, vão lá também, participem. E eu acho que é isso. Obrigado de novo. Já vou me encerrar agora. Foi 1 minuto, 1h40 já de live, então foi legal. Obrigado pela moderação. De nada, gente. E isso. Obrigado, gente. Boa noite e boa aula para quem for ter aula agora. Eu vou ter aula, então. Valeu, gente. Obrigada, Gabriel. Valeu, gente. Valeu. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa aula para vocês. Tchau.